Fazer contato com a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. Bom dia, Andressa. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, quer dizer, tudo certo dentro daquilo que é Mais possível, ou né, menos. Andressa? Principalmente nessa área da educação, porque nós tivemos 37 servidores pedindo exoneração do INEP, o órgão que é responsável, entre outras coisas, pela elaboração do Enem, denunciando interferência política, assédio moral, entre outros pontos. E depois disso, o presidente Jair Bolsonaro ainda afirmou que agora o Enem vai passar a ter a cara do governo. Como é que você analisa tanto essa situação em relação ao INEP quanto também a perspectiva sobre o Enem, Andressa? Pois é, a gente está de novo numa situação muito difícil na área da educação, não é a primeira vez que algo assim acontece em relação ao INEP, na educação e muito menos em relação ao Enem. A gente já esteve aqui, inclusive, conversando sobre alguns desses temas, né? E é muito preocupante, porque os servidores pedirem exoneração assim em massa significa que a situação já foi para um lugar insustentável de interferências no trabalho dos técnicos do INEP, no trabalho de segurança, a isonomia das provas do Enem, e também outros casos, como falta de responsabilização por parte da cúpula, né, da gestão do INEP, e outros casos que eles denunciam de desmantelamento desse órgão que é tão importante, não só para a avaliação educacional, como também para a produção de dados e pesquisas que balizam a decisão para políticas educacionais no Brasil. Ele é central nesse aspecto e tudo isso está em risco, né? No caso do Enem, essa frase aí do presidente Bolsonaro é uma frase que coloca ainda mais toda a população e a comunidade educacional em especial em alerta, porque já vínhamos acompanhando tentativas de aparelhamento, censuras e interferências na prova, para além dessas questões de falta de segurança e isonomia que os servidores já denunciavam, mas agora a gente tem uma sinalização do maior chefe do executivo de que esse Enem pode sofrer com esse tipo de aparelhamento ideológico, que é muito grave em termos de uma política educacional, que é a principal porta de entrada para acesso ao ensino superior e que deveria ser uma avaliação crítica e isonômica também, em termos das questões propostas e que seja científica, né? A gente tem um histórico aí no governo de negacionismos vários, não só na área da saúde, que a gente viu durante a pandemia, mas agora também em outras áreas e notadamente na educação. Então, se teme muito sobre que tipo de prova será feita, porque a cara desse governo a gente sabe que não é nada positiva. Se for a cara do governo, de fato é preocupante a perspectiva em relação à prova do Enem. Mas eu vi uma declaração sua também, Andressa, numa reportagem do Portal UOL, falando a respeito das lacunas de dados, né? Políticas públicas feitas sem base em diagnóstico. Essa é uma situação no INEP que não se limita só ao INEP, mas que diz respeito também ao Enem, mas vai muito além, infelizmente, afetando toda a área da educação do governo. Sim, com certeza. A gente vive uma dificuldade muito grande de dados e diagnósticos sociais no Brasil, não só na área da educação. Não ter sido realizado o censo do IBGE já é um sinal terrível e deve trazer consequências que já têm acontecido de falta de informações, especialmente sobre as populações em maior situação de vulnerabilidade, as populações mais excluídas de todas as políticas educacionais, que são aquelas que a gente precisa justamente ter informações para construir políticas públicas, né? E agora, com essa interferência no INEP e exoneração de funcionários, essa crise toda, a gente deve ter um aprofundamento dessa falta de dados também na área da educação, já que o INEP é responsável por uma série de pesquisas, avaliações das políticas educacionais, e a gente vai ter ainda mais dificuldade de
compreender qual é o cenário da educação, qual é o tamanho dessa exclusão escolar, educacional no Brasil e quem são essas pessoas que precisam mais da presença do Estado, da política educacional para a garantia do direito à educação. Então, a gente está numa situação em que sabemos que existe uma grande vulnerabilidade, uma grande exclusão que se aprofundou por conta da pandemia de Covid-19, mas não sabemos onde está, quais são essas pessoas e qual o tamanho desse desafio em termos bem objetivos, né, em termos de pesquisas, para que a gente possa fazer o enfrentamento disso e também por parte da sociedade para que a gente possa monitorar, fazer o controle social e cobrar que esse direito possa ser garantido. Se a gente não tem os dados, como a gente pode fazer esse trabalho de controle social. Então, toda a agenda da política educacional fica prejudicada a partir dessa crise do INEP, do negacionismo. E Andressa, também em relação a essa questão do INEP ainda, né? Os parlamentares estão se movimentando, obviamente, diante dessa crise. Já pediram, os parlamentares da oposição, já pediram afastamento do Danilo Dupas da presidência do INEP, também acionaram o Tribunal de Contas da União para realizar uma auditoria no Enem, além de também terem representado ao Ministério Público do Trabalho para investigar denúncias de assédio moral que foram feitas pelos servidores que acabaram pedindo exoneração. Além disso, também tem uma convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestar explicações. O que você acha que seria mais imediato para tentar debelar essa crise que já se avolumou bastante no INEP? Seria a saída do Danilo Dupas para garantir, inclusive, o retorno desses servidores técnicos ao INEP? Acredito que o primeiro passo seria essa troca, né, e essa investigação justamente em relação sobre o que está acontecendo, mas não é suficiente, né, é preciso pressionar, compreender e retomar todo o processo de uma agenda de segurança e isonomia no Enem, né, a gente tem denúncias de que nenhuma das ações que eram necessárias para que a prova estivesse em uma situação segura, que ela não tivesse denúncias de irregularidades e falta de isonomia na sua distribuição, né? Essa estrutura toda de segurança do INEP está comprometida e não basta somente afastar a presidência, é preciso também garantir que toda essa estrutura seja colocada em prática, que a gente tenha uma regularização de toda a situação da prova do Enem, né? E isso ainda não está garantido e simplesmente o afastamento não vai fazer retornar os servidores ou garantir que a prova seja segura, isonômica de novo, né? E isso pode impactar toda a realização da prova. A gente pode ter estudantes que vão fazer a prova e que depois ela seja deslegitimada por justamente falta de segurança e isonomia. Então, são outras ações que precisam ser feitas, além enfim, das questões em relação à presidência do próprio INEP. É claro que existe uma responsabilidade grande do presidente, né, em relação a tudo isso que está acontecendo, especialmente as questões de aparelhamento, né, mas é preciso que se façam ações além disso. E nós, a sociedade civil, também estamos nos movimentando, estamos entrando com pedidos de informação e exigências de regularização desses processos, especialmente do Enem, a nível imediato, mas a gente tem outras ações que vão precisar ser feitas para que a gente possa regularizar toda a situação do INEP, que toca muito além do Enem. Inclusive não só em relação ao Enem, né, que sempre foi uma discussão desde o início do governo Bolsonaro, houve esse medo, essa sempre ameaça em relação ao possível aparelhamento, mas também tivemos aí, a gente que acompanha o trabalho da campanha nacional pelo direito à educação, vê ali que, por exemplo, houve toda uma batalha em torno do Fundeb, também diversos outros pontos, né, o não cumprimento do Plano Nacional de Educação. Na verdade, muitas vezes as pessoas viam ali atos do governo de Jair Bolsonaro em relação à educação e também à cultura como cortina de fumaça, tal, mas eles são centrais na prática, né? O bolsonarismo e esse governo, eles têm na educação um alvo principal, Andressa?
Sim, a educação funciona como uma grande vitrine, né, para as agendas ultraconservadoras desse governo. E aí, esse aparelhamento ideológico que se faz da avaliação educacional, do Enem, ele também já vinha acontecendo em outros programas, como o Programa Nacional do Livro Didático, ele passa pelos processos de avanço da militarização das escolas, a gente teve também um avanço das agendas do Escola Sem Partido, que é uma agenda também de censuras, a gente tem interferências na indicação de reitores, censuras em salas de aula também no ensino superior, e a gente também tem uma agenda muito forte do homeschooling, né, e contra uma suposta ideologia de gênero que só existe na cabeça desse governo e dos outros apoiadores conservadores no Brasil e no mundo, né. Então, é uma agenda política altamente discriminatória e é o carro-chefe do governo, não é só uma cortina de fumaça, né. Juntamente com os cortes e as políticas de austeridade, esse governo tem feito uma agenda ultraconservadora. Então, são as duas linhas que são a pauta, o projeto desse governo, e a gente tem que ficar atento porque ele está tomando espaço em todas as políticas, né? Não é só na área da educação, como também em outras agendas de direitos humanos, outras agendas sociais. Então, não dá para ficar achando que é uma cortina de fumaça, porque, na verdade, é uma das agendas centrais do governo e a gente precisa estar atento justamente para garantir que esse tipo de política discriminatória não aconteça na prática, né? Apesar de eles terem um poder muito forte de mudança das políticas, a gente, como educadoras, educadores, especialmente os que estão nas escolas, né, em sala de aula, são os que fazem a educação acontecer e é onde precisa ser blindado esse tipo de política discriminatória no dia a dia, na realidade dos nossos estudantes. Andressa, em 2014, o Brasil estabeleceu o Plano Nacional de Educação, PNE, com algumas metas que não vão ser alcançadas, né? Isso já está evidente nesse decênio até 2024, o que ficou bastante evidente desde a emenda constitucional 95, teto de gastos, que acabou limitando os investimentos na educação, mas que acabaram piorando, principalmente nesse período da pandemia, no governo de Jair Bolsonaro. O que deve ser feito depois que isso passar, e a gente espera que passe, para recuperar esse tempo que foi perdido durante esses últimos anos na área da educação, Andressa? O Plano Nacional de Educação está altamente prejudicado, e isso aconteceu antes até do governo Bolsonaro, no governo Temer, a partir da emenda constitucional 95 do teto de gastos, que impediu o financiamento progressivo das metas do plano para chegar a 10% do PIB, que era a proposta do Plano Nacional de Educação. Pelo contrário, ele asfixiou todo o investimento nas áreas sociais, e a gente chega esse ano no 7º ano, né, de descumprimento do plano. A gente só tem mais 3 anos pela frente, e se a gente continuar nesse ritmo, a gente só vai ter 15% das metas e de seus dispositivos cumprido até o final do plano, né? E isso é gravíssimo, tem impacto em várias décadas. Eu acho que a primeira medida que precisa ser tomada no ano que vem, né, na verdade em 2023, após a troca do presidente, que a gente tem esperança que aconteça, é justamente a revogação da emenda 95 do teto de gastos, porque é ela que tem gerado não só esse problema no Plano Nacional de Educação, nas políticas educacionais, como também é quem tem gerado fome e todo o aprofundamento das desigualdades, das injustiças sociais no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto, e cabe lembrar também que a emenda 95 ela tem um impacto não só nesse Plano Nacional de Educação, como também possivelmente no próximo, caso ela não seja revogada, porque o próximo plano ele deve estar vigente entre 2025 e 2035, ele tem 10 anos, e a emenda do teto vai até 2036, ou seja, o próximo plano, se ela não for revogada, vai estar também sob esse teto de gastos, impactando décadas e décadas, quem sabe até um século de falta de garantia do direito à educação para a nossa população. Então, essa é a principal medida que precisa ser tomada, e, além disso, outras reformas que foram construídas na área da educação, como a própria reforma do ensino médio, que tem precarizado muito essa etapa da educação, uma etapa essencial para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento da cidadania e também para o trabalho,
né? E ela já tem sido implementada e está atingindo gravemente a garantia do direito para uma parcela imensa da população jovem do Brasil, que é nosso presente e é também nosso futuro. Então, essas duas medidas são essenciais para que a gente possa retomar um pouco o curso. E, além disso, é claro, a gente precisa elaborar um novo plano que precisa ter compromissos sólidos e que seja ousado no sentido de superar todos esses desafios, as desigualdades educacionais e, por consequência, as desigualdades sociais. Sem um novo plano com compromisso, né, de ser cumprido e que ele seja sólido e coeso nesse sentido, a gente não vai conseguir recuperar toda essa situação de retrocesso nas políticas educacionais que a gente tem visto nos últimos anos. Então, vai ser preciso bastante trabalho, mas é algo que não é utópico, ele é real, a gente consegue avançar no financiamento da educação e a gente consegue avançar também nas políticas educacionais. Basta a vontade política e a possibilidade de controle social transparente, participativo e com gestão democrática na área da educação. Andressa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, a gente continua à disposição, não só para trazer as análises sobre essa situação triste que a gente vive, mas também para debater caminhos possíveis para a gente transformar essa realidade. Obrigada e bom dia para todo mundo. Bom dia. Conversamos aqui com a coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.